A produção de laranjas na safra 2020-2021 será menor em São Paulo e no Triângulo Mineiro. É o que afirmam pesquisadores do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. Mas se de um lado a receita tende a diminuir por conta da produtividade mais baixa, de outro, os valores pagos ao produtor tendem a subir para quem fornece para a indústria. E se hoje o citricultor tem um mercado mais leve, isso não ocorria há 25 anos atrás. Foram períodos de crise para a citricultura que exigiram muito trabalho e a busca de alternativas para superar dificuldades. E para superar as dificuldades das últimas 3 décadas, os irmãos Fávero correram para o mercado de fruta de mesa. Hoje, 25 anos depois, eles produzem 1.600.000 caixas por ano. A luta dos Fávero e os conselhos de quem lutou muito para ganhar mercado, você acompanha agora com Emílio César Fávero, diretor da Alfa Citrus. Os últimos 25 anos não foram fáceis, em todo o período, para empresas que atuam na citricultura. Sejam produtores, sejam também indústrias de suco, distribuidores de produtos, frutas para a mesa. Bom, mas algumas empresas têm mostrado um sucesso superando as dificuldades. Entre elas, a Alfa Citrus. Eu tenho aqui ao meu lado o Emílio Fávero, diretor comercial da Alfa Citrus, uma empresa que nos últimos 25 anos superou todas as dificuldades da citricultura, todas as controvérsias, está aqui para mostrar a experiência da empresa. Obrigado por ter vindo, Emílio. Vamos falar um pouco da Alfa Citrus. Há 25 anos atrás, os irmãos da família Fávero fizeram uma união e lançaram a empresa. Foi difícil o começo? Gam, foi muito difícil. Foi muito difícil como pessoa para mim, porque eu vim da área técnica, numa área de informática, para assumir a parte de comercialização, a retomar essa atividade que a família já teve no passado de venda na CEAGESP, começamos na CEAGESP. E difícil também porque nós entramos também num momento onde, em 95, a citricultura também passava por uma crise e o ir para o mercado foi como uma alternativa também para tentar não depender só da indústria, porque naquele momento nós dependíamos quase que exclusivamente da indústria. E naquele momento era mais um dos ciclos onde, por exemplo, a indústria não queria comprar laranja. Então a alternativa foi buscar o mercado para vender a própria fruta. E todo o começo ele é muito difícil, muito difícil. Nós não tínhamos mix de produto, nós não tínhamos uma variedade adequada e não tínhamos uma variedade tratada para a mesa. Era uma fruta tratada para a indústria, né? E com todas as dificuldades do setor na época, onde a remuneração também para o mercado interno na época era muito baixa, né? Então tudo foi muito difícil, né? Mas eu digo que a fé, o trabalho ajudou muito, porque muitas coisas colaboraram no ano seguinte, de 96, para que a gente pudesse começar a dar essa volta por cima também ali no mercado, a entender o mercado, porque também era novo para mim, era novo e para a empresa também era uma situação nova, né? E tive muita sorte, a gente teve muita sorte de ter uma empresa vizinha, por exemplo, do box nosso de São Paulo, que na época foi a Rede Hortifruti, e ela comprou muita laranja nossa naquele ano por estar do lado, e era uma fruta que era muito adequada para o mercado do Rio de Janeiro, que era tanto a laranja lima quanto a laranja pera era uma fruta colorida, muito bonita e que é muito adequada a eles, né? E muito trabalho. Eu acho que Deus realmente nos ajudou muito naqueles anos, porque nos colocou muitas pessoas no nosso caminho que nos ajudaram a trilhar. Muitas pessoas boas. Eu tenho um cliente do Rio de Janeiro que até hoje está com nós naquela época e ele é muito fiel com a gente, compra de nós até hoje. Então, coisas assim foram acontecendo também ao longo do nosso caminho. Como fornecedor de fruta de mesa, você é considerado um grande produtor. Sim. Qual é a produção hoje da Alfa Citrus? Hoje nós estamos produzindo em torno de 1.600.000, 1.800.000 caixa-peso. Isso contando todas as variedades que nós temos, né? Cerca disso, metade disso praticamente é laranja pera, o restante são variedades. E aí estão distribuídas em laranja lima, laranja Bahia, Morcote, Valência, Natal, folha murcha, ou seja, temos um mix aí de produtos. O forte da Alfa Citrus é a mesa. É a seleção da fruta que vai para a mesa. Mas é o único mercado alternativo?
Não, nós também trabalhamos com a indústria, né? Até porque toda a fruta nossa nós trazemos para o packing, fazemos a seleção daquilo que é importante, que atende os padrões de qualidade que hoje nós estabelecemos junto aos nossos clientes. E aí você tem uma grande quantia de fruta que também é descartada. E essa fruta, hoje, praticamente, ela vai para a indústria para fazer o suco, né? Ou seja, você atua em dois mercados, o mercado de mesa e o mercado de indústria. Indústria Exato. que processa. A perspectiva para o citricultor que hoje, como nós sabemos, está prestes a desistir da atividade, o que você aconselharia? Bom, primeiro que para se atuar na mesa, se nós queremos ser um produtor de mesa, você precisa ter mix de produto. Não adianta você pensar em ter apenas um produto, por exemplo. Então, se eu sou hoje um produtor que quero trabalhar no varejo, vamos dizer assim, como nós falamos, você não pode pensar apenas em ter a laranja-pera. Você precisa ter a pera e precisa ter todos os outros produtos que compõem a cesta do que seria a cesta de citros dentro de um varejo, dentro de um supermercado. Inclusive comprando de outros produtores também. Sim, porque a não ser que você tenha a sua produção distribuída em vários locais, para que você possa explorar o período de produção adequado de cada um deles, você também tem que ter parceiros de compra. No nosso caso, a nossa produção está muito localizada em Botucatu. E ali você tem um período muito definido de início e fim de colheita. Então nós temos ali cerca de 3 meses no ano que eu tenho que comprar laranja, porque a fruta ali ela não está ainda no ponto certo de colheita. Agora, você tem um mix, você trabalha com frutas que você também não produz. Ou seja, a empresa se abriu para um mercado mais amplo. Essa seria a alternativa para o produtor de laranja que não quer abandonar a citricultura? Eu acho que, como eu disse, eu acho que depende muito do tamanho dele. Se nós pensarmos nos pequenos produtores, onde nós vamos, de repente, ter áreas menores, talvez seja ideal ele buscar se especializar em alguma fruta que possa ter um valor agregado no mercado, né? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que os produtores de limão, ele demanda áreas pequenas e o limão siciliano é um bom produto, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Então, eu imagino que para um pequeno produtor, talvez seja melhor ele pensar em 1 ou 2 variedades e se especializar e fazer disso bons produtos, né? Ou então ele realmente se pensar em se especializar para a indústria. Aí sim, vamos pensar em produção ou de laranja-pera ou de Valência, frutas que deem volume, que ele trabalhe focado em custo, e aí a qualidade sim é importante do suco, mas ele tem que ser muito específico no custo para que ele possa se manter no mercado nessa gangorra que é o preço de indústria. Uma hora razoável, uma hora um pouco melhor, Exatamente. Uma hora um pouco pior. Exatamente. Equilibrar custo e preço de venda na citricultura é muito difícil, Emílio? Ela é difícil porque você tem muitas variáveis que muitas vezes você não controla, né? Vamos pegar, por exemplo, um ano como esse. Nós tivemos um período de chuva, floresceu, tivemos uma boa florada, tratou-se essa florada, né? Ou seja, você despendeu muitos recursos para cuidar dessa florada, aí depois nós vemos um período de seca onde essa florada se perde totalmente. E aí você tem que começar o trabalho novamente nas novas floradas. Então, essas coisas você não controla. Então, o custo ele é fundamental no nosso negócio. A gestão financeira da tua empresa ela é fundamental no negócio, para que você possa atravessar esses períodos de incertezas que você tem, essas coisas cíclicas, de ciclos bons e ciclos ruins. Então, é importante que você se mantenha equilibrado, saudável nisso daí, e controlar o custo na mão, na unha, porque ele é determinante, porque nós temos uma atividade onde o preço não somos nós que fazemos, a gente depende da oferta e procura, da demanda que tem no mercado e de variáveis até externas. Os custos dos nossos insumos são todos custeados em dólar, e dólar nós não controlamos. Então, essas coisas todas afetam muito a nossa atividade. Então, é importante tem que fazer uma gestão de financeira e gestão de custo muito precisa dentro do negócio. De olho em 2020, 2021, 2022, quem trabalha com laranja tem que pensar em anos. Sim. Não pensa em meses, não pensa em semanas. Longe disso, pensa em anos. Qual é a perspectiva para a citricultura brasileira com o greening, com as dificuldades de oscilação do mercado,
com o dólar oscilando muito, com a alta dos custos de produção. O que você diria, com a sua experiência, que vai ocorrer daqui para frente? Bom, primeiro que a gente acredita internamente no mercado brasileiro de crescimento. Eu acredito muito que com as políticas que estão sendo implementadas, a expectativa é que se gere emprego. Eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos aumentar a base de compra, no caso de mesa, do mercado interno. E eu acredito que os caminhos que estão sendo tomados na economia tendem a levar a uma base de crescimento de consumo maior. Isso é importante para a gente na mesa, para que a gente possa ter mais pessoas em condições de acesso aos produtos, né? O green eu acho que é um grande problema, né, da citricultura, principalmente quando nós estamos falando em pequenos produtores, e aí eu vejo uma única solução para o pequeno produtor é se unir com outros pequenos produtores e fazer manejos regionais. Me parece que isso é uma boa coisa, nós estamos praticando isso nas regiões que nós estamos, isso tem se mostrado muito eficiente no controle do psilídeo. Então, para o pequeno produtor, com as áreas são pequenas, fazer um manejo sozinho, enxugar gelo, não tem chance, tá? Eu acho que precisa se unir para se fazer manejos regionais e controlar a doença de forma regionalmente, de forma conjunta. E todo mundo tem que trabalhar nessa parte da sanidade de forma conjunta. Não adianta um fazer, o outro não, tá? Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que o produtor tem que buscar é ser muito especialista. Eu acho que é isso que ele tem que buscar. Se eu vou ser especialista de indústria, se o meu negócio vai ser indústria, eu tenho que ser especialista nisso, tenho que fazer uma gestão boa nisso, com alta produtividade, com um baixo custo e gestão financeira. Se eu vou trabalhar no mercado, o que nós precisamos? Eu preciso ter variedades, mix, qualidade, padrão de qualidade e canal de venda. Esse é uma grande dificuldade muitas vezes para quem quer atuar na mesa, é não ter o canal adequado de venda, né? Então nós conseguimos também verticalizar o nosso trabalho. Então nós atuamos desde a produção até a loja do varejo. Então hoje eu estou presente na loja do varejo, ajudando a fazer a gestão da loja, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Ou seja, é bem além da porteira. É muito além da porteira. Quando vai trabalhar com mesa, tem que atuar além da porteira. Muito além da porteira. Você tem que estar muito próximo do cliente, muito próximo do consumidor. A gente costuma dizer que o especialista na laranja somos nós, não é o varejista. Então nós é que precisamos estar lá cuidando da laranja lá na banca, lá na vasca. Então nós temos que estar comunicando o que nós estamos fazendo. Todas as ações, toda a produção sustentável que você executa, toda a ação social que você executa. Hoje o consumidor, ele quer saber isso, ele quer saber se aquele produto que ele está comprando, como ele foi produzido, que impacto ele produziu, como que ele chegou até ali, se foi respeitado o meio ambiente. Então, essas coisas nós só vamos conseguir falar para o consumidor se a gente estiver próximo dele. Bom, você acaba de ouvir Emílio Fávero, sócio e diretor da Alfa Citrus, uma empresa que está aí no mercado e superou as dificuldades dos últimos 25 anos, firme na citricultura. Citricultura ainda é um bom negócio, Emílio? Penso que sim. Nossa família, ela é 100% citricultor, não tem outra atividade, né? E nós acreditamos que ela ainda é sustentável e rentável. Se nós olharmos a citricultura ao longo dos anos, você vai encontrar ciclos ruins, ciclos bons, mas nós entendemos que ainda é talvez mais rentável do que outras atividades. E quando a gente conversa com outras pessoas que têm outras atividades também, eles falam as mesmas coisas. Olha, ao longo do tempo a citricultura ainda é mais rentável. E tem que ser, porque ela é uma atividade de risco maior também. Então ela precisa ser mais rentável porque o risco de produção e de negócio é muito mais alto do que outras atividades, né? Bom, agradeço a entrevista do Emílio Fávero, da Alfa Citrus. Fica aí a mensagem, né, de um citricultor que passou por todos esses anos de dificuldade, superou e continua firme no mercado. Tem alguns conselhos